Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns produtos que eu já perdi a conta de quantas vezes eu recomprei cada um deles. Então eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha, que é muito importante para mim. Se tiver o botão do hypar também, clica nesse botão para divulgar mais o meu canal aqui no YouTube e deixe também seu comentário de carinho. Me conta aí qual foi o produto que você mais recomprou, que eu também quero saber, tá bom? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar só de produtos de maquiagem, tá? Outro dia eu falo sobre cabelo e etc. São produtos que realmente eu sou viciada. Eu não consigo ficar sem. Tipo assim, se eu ver que tá acabando, eu já começa a me dar uma ansiedade que eu já tenho que comprar de novo, porque eu não consigo, gente. São os produtos que eu mais uso no meu dia a dia, né? Então eles são favoritíssimos e eu realmente já recomprei muitas vezes. Vou começar falando sobre um clássico, na verdade, que é o iluminador. A gente vai começar, vai ser uma coisa meio aleatória, não vai ter uma ordem correta não, tá? Mas vamos falar de um iluminador que todo mundo conhece, é um iluminador super famoso e ele é antigo, porém, gente, eu sou viciada nele, que é o Soft and Gentle da MAC. E, na verdade, vou até aplicar aqui um pouquinho, porque eu esqueci de aplicar iluminador. Ele é um iluminador que ele combina com qualquer tom de maquiagem, com qualquer tom de pele, porque ele não tem um fundo de cor, sabe? Ele é muito bonito, ele é perolado, você consegue deixar um acabamento mais suave para você usar no dia a dia, ou você também consegue um estourão, sabe, com ele. Gente, ele é simplesmente maravilhoso, ele não marca a pele, nem as texturas, a cor dele é perfeita para mim, ela é bem neutra, sabe? Ela não é nem rosada e nem dourada, ela fica assim meio que no meio termo. Para mim é perfeita, ela não tem esse iluminador não tem partículas de glitter. Acho que eu já recomprei ele umas 5 vezes. Só para vocês verem, teve uma época que eu só usava ele, eu não conseguia usar outro iluminador. Uma época também que eu trabalhava como maquiadora, eu só usava ele, todo mundo amava. Então assim, eu já recomprei ele algumas vezes e eu não consigo ficar sem ele. Pronto. Ponto final. Um outro produto que é um blush, que na verdade eu tenho todas as versões desse blush. Eu tenho a versão cremosa, eu tenho a versão mini, eu tenho a versão em bastão e tenho a versão em pó, que é o Orgasme da NARS. Esse iluminador aqui, gente, ele pra mim é a perfeição, porque ele não é coralzão, ele é mais puxado pro rosado do que pro coral, porque eu prefiro blushes mais, como é que eu vou dizer, mais rosados, né, do que coral, eu não sou muito chegada. Mas ele fica perfeito pra mim. O que eu amo nesse blush é que ele fica muito bonito na pele também, ele não marca, apesar dele ter um pouco de brilho, né, ele não marca a textura, a cor dele é perfeita, dura o dia inteiro. Então assim, não só esse, eu tenho outras cores dos blushes da NARS, e qualquer cor que você comprar, você não vai errar, porque todos são perfeitos. Eu gosto muito dessa cor e a cor Dolce Vita. É uma cor que eu amo também, que é um pouco mais escura. Esse blush da NARS aqui pra mim, ele é au concours, sabe? Ele é muito sofisticado, ele é muito bonito. A cor dele é muito versátil também. Eu acho que combina com várias tonalidades de pele. Eu acho que ele fica bonito na pele, sabe? É uma coisa bem suave. Não a cor, né? É um blush construível. Você consegue intensificar a cor dele, mas a questão que eu tô dizendo é o acabamento, fica muito suave na pele, fica muito bonito, parece que é o seu próprio rubor, sabe? O rubor do seu rosto. Então, assim, nota 10 de 1 milhão de 1 milhão para esse blush. E esse pó aqui, assim, eu sou fascinada nesse pó, mas infelizmente eu não tenho facilidade de comprar ele, porque senão eu só compraria ele para a área dos olhos, que é o da LF Pro, vocês sabem disso, é o Soft Eye. Vocês podem ver que eu tenho até a embalagem antiga. A última vez que trouxeram para mim, eu fiz um pequeno estoque desse pó, então eu ainda tenho a versão antiga dele, mas cara, esse pó aqui, ele é sensacional, ele é muito bom para quem tem mais linhas abaixo dos olhos, para peles maduras, ou até mesmo para qualquer tipo de pele, sabe? Porque ele não marca, gente, as linhas, ele é muito suave, ele é praticamente uma nuvenzinha, então ele também não deixa a área abaixo dos olhos pesada. Eu sou bem, assim, fã desse produto e sempre que eu puder eu vou recomprar.
E eu achei ele muito diferenciado, sabe? De todos os outros pós que eu já testei. Ele é muito perfeito, gente, muito perfeito. Eu acho que ele é ótimo para qualquer tipo de pele. Eu tenho a pele super seca e ele dá bem certo para mim. Então, assim, é só amor, é só amor. E vamos falar de base. Essa base aqui, vocês já estão cansadas de me ouvir falar dela, mas é a verdade, gente. É a base que eu mais recomprei em toda a minha vida, que é a True Matte da L'Oréal. Na verdade, todas as bases da L'Oréal que eu experimentei, ou na verdade quase todas, deram muito certo pra mim. É a marca de farmácia que eu mais gosto de testar a base, porque todas as bases, quase todas as bases que eu testei da L'Oréal deram muito certo pro meu tipo de pele, sabe? Mas essa aqui tem o meu amor porque a durabilidade dela é sensacional. Ela tem uma cobertura média, mas bem suave, tá? Ela é uma ótima base para o dia a dia e ela tem essa questão da durabilidade. É uma coisa que eu busco muito em base, é a questão da durabilidade, gente. Eu detesto aplicar uma base, daqui a 3 horas ela tá saindo do nariz, ela tá saindo... Olha, isso me dá um desespero. Vocês não têm noção. Então a base tem que ter durabilidade para mim. E também ela não pode ser uma base extremamente pesada, porque fica marcando minhas linhas, isso também me incomoda bastante. E essa base aqui, ela é ótima pro dia a dia, ela vai durar o dia inteiro na sua pele. Só que eu não gosto de usar ela no verãozão aqui da Flórida, porque ela não é uma base mate, ela tem um acabamento natural. Pra mim, que tem uma pele seca, ela é perfeita, mas em época de verão aqui é impossível usar esse tipo de base. Então eu deixo ela guardadinha, quando o dia tá mais ameno, aí eu já corro pra ela, porque eu amo o acabamento dela. Ela não é uma base oleosa, ela não é uma base hidratante, ela tem um acabamento natural. Depois que você sela com pó, ela não transfere nada. Ela é muito boa. Então eu acho ela uma base versátil, sabe? Que você consegue usar ela em várias ocasiões. Eu só não recomendo nesse calor aqui da Flórida, que tem muita umidade. Aqui é um local muito úmido, então essa base aqui no calorão não segura muito. Tirando isso, gente, ela é a minha paixão. Agora, o próximo produto é uma máscara de cílios, que sem dúvida alguma foi a máscara de cílios que eu mais recomprei em toda a minha vida, desde que eu comecei com essa história de querer me maquiar, que na verdade eu sempre conto essa história, né, porque é a verdade. Foi uma amiga minha que me deu pela primeira vez, a Ana, a minha amiga querida do meu coração, Ana Carolina. A gente trabalhava junta e ela viu que eu amava maquiagem, né? A gente sempre conversava muito sobre isso, que ela também gosta muito de maquiagem. E aí ela comprou essa máscara de cílios pra mim e me deu, que é a Decolossal da Maybelline. E, gente, desde aquela vez que ela me deu essa máscara de cílios, eu nunca mais fiquei sem ela. Ela tem um aplicador ótimo. A versão que eu uso é a versão à prova d'água e, na minha opinião, é a máscara à prova d'água que mais tem resistência. Porque, assim, tem algumas que são bem resistentes, mas elas ficam caindo, sabe, umas bolinhas ao longo do dia. Ou se você for para uma praia, por exemplo, ela não resiste tanto. Agora essa aqui, meu amor, toda vez que eu vou para o parque aquático é ela que eu me agarro. Porque ela dura o dia todo, de mergulhando no toboágua, ela fica ali intacta, tá bom pra vocês? Então, assim, eu não tenho como me desfazer dessa. Inclusive, essa aqui é novinha, que eu comprei há pouco tempo e eu amo de paixão. Próximo produto é um delineador, que também é nesse estilo super à prova d'água, que eu já falei pra vocês, que eu tenho os meus olhos bem sensíveis, assim, eles lacrimejam com muita facilidade, então eu sou viciada em produto à prova d'água por causa disso. E esse delineador aqui é perfeito, que eu já falei algumas vezes pra vocês. Esse aqui é da KVD, o Tattoo Liner. Esse aqui na versão preta, né, black. Ele tem outras cores também coloridas, se você quiser experimentar. Mas esse aqui é muito perfeito. O aplicador dele é ultra fino, porém ele é um pincelzinho. Ele não é aquela ponta rígida, sabe? Ele é um pincelzinho bem suave. E, gente, ele é perfeito, ele é muito pigmentado, ele solta bastante pigmento quando você vai fazer o delineado, né? Não é aquela caneta seca, pelo contrário, ela é bem molhadinha e depois que seca não sai mais dos olhos. Não tem como não amar essa belezinha. Produto para sobrancelhas. Esse aqui é o concurso de toda a minha vida, que é esse lápis aqui da Elf, gente. Esse lápis aqui, ele custa $3. Ele é muito baratinho. E ele é o que eu mais uso. Tem a versão à prova d'água dele também, que é maravilhosa. E ele tem a escovinha de um lado e o
o lápis do outro, né? E por que que eu amo tanto esse produto aqui? Primeiro é a cor dele. Por quê? O meu cabelo é preto, mas eu não gosto de sobrancelha super escura. E aí, essa cor aqui foi a que mais ficou perfeita pra mim, porque ela não é pretona, mas também não é aquele marrom quente, sabe? É um marrom bem frio, que parece um preto claro. Não é acinzentado, não tem um fundo cinza, tem um marrom neutro, mas pra mim é perfeito, é ele que eu tô usando aqui agora. E eu ainda não encontrei nenhum outro lápis com essa tonalidade. E ele dura o dia inteiro, gente, nas minhas sobrancelhas. E eu não tenho por que trocar ele, porque eu até experimento outros produtos pra ver se, né, eu acabo gostando. Mas até hoje, esse aqui foi o meu favorito. E desde que eu cheguei aqui, eu só compro ele. Quando o meu tá acabando, eu já fico com ansiedade, porque eu preciso desse lápis, ele é muito, muito incrível. Ainda da Elf, o corretivo ao concurso que eu mais recomprei em toda a minha vida também é da Elf, que é o Camo Concealer. Esse aqui é na versão matte, tá? Com essa tampinha preta. É a minha versão favorita. Eu já experimentei a versão hidratante, mas eu não gostei, porque é bem oleosinha, sabe? É bem hidratante mesmo. E eu gosto de corretivos mais sequinhos, porque eu acho que eles duram mais nos olhos e eu acho que eles não marcam tanto, porque pelo fato deles ficar bem sequinho no lugar, você tem que usar pouco pó para poder selar ele. Já o hidratante não, você tem que colocar muito pó, então marca demais. Então eu sempre prefiro o corretivo mais sequinho e ele tem um aplicador grandão, sabe? Gente, esse corretivo ele é muito bom. A minha cor é a Light Beige e é o corretivo que mais corrige as minhas olheiras no momento. E ele dura também o dia todo. Ele é um corretivo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora vamos falar de batom e na verdade eu quero falar da marca, por quê? Vamos falar dos batons da MAC, né, gente? São os melhores batons que eu tenho, assim, em bala, sabe? Pra mim, os batons da MAC são os melhores. Eles têm vários acabamentos e todos os acabamentos dos batons deles é perfeito. Então eu sou, assim, bem fã desses batons. Inclusive, esse aqui é um clássico, que é o Diva. Eu amo esse batom, eu amo a cor desse batom. E, gente, sério, é um batom com uma textura incrível, pigmentação incrível, a durabilidade também é sensacional. Então, os batons da MAC, pra mim, são os melhores. Esse Diva aqui eu já comprei umas 3 vezes. Mesmo com toda a minha coleção de batons, eu sempre recompro ele, porque eu acho a cor dele muito bonita, sabe? Muito elegante. Próximo produto, esse aqui é um fixador de maquiagem que me surpreendeu, gente. Eu fui experimentar depois que eu vim morar aqui e eu fiquei assim... Sabe quando o produto promete muito, você fica com a pulga atrás da orelha? Você fica assim, gente, eu sou dessas. Quando o produto tá prometendo demais, eu fico, só quero ver. Sabe? Eu penso bem assim, eu só quero ver se ele vai entregar tudo isso mesmo. E foi exatamente assim com esse produto. Eu estou falando do All Nighter da Urban Decay, que é esse fixador, assim, super viralizado, né? Todo mundo conhece, ele é bem antigo. Mas, gente, o bichinho funciona. Ele é terrível. Eu gosto demais desse fixador aqui, porque ele é aquele fixador que entrega realmente durabilidade. Ele não é uma bruma hidratante, ele não é nada disso. Ele é um produto para fixar a sua maquiagem. E ele realmente entrega isso. E o que eu sinto nele? Ele deixa a pele mais sequinha. Eu que tenho a pele bem seca, eu uso ele só em dias muito quentes, tá? Porque eu sinto que depois que eu aplico ele, parece que fica um pozinho assim no meu rosto. Você entende? Eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas comigo acontece. Eu aplico ele, depois que ele seca completamente, é como se eu tivesse selado com um pó de novo meu rosto, porque ele fica com um pozinho. Se eu usar ele num dia frio, ele me incomoda, porque eu tenho a pele seca, então eu fico sentindo ele bem, a minha pele bem seca. Mas no calorão, ele é perfeito, porque ele fica sequinho mesmo que eu esteja suando em bicas. Então, gente, de verdade, vale super a pena, vale o hype, porque ele é muito bom. Já tô terminando, é o último produto. Na verdade, esse produto aqui, eu tenho alguns produtos, algumas paletas, eu vou mostrar uma paleta de sombras pra vocês. Eu tenho algumas paletas dessa marca, mas assim, se eu tivesse que escolher uma marca de paletas pra comprar pro resto da vida, com certeza seria essa, e eu estou falando da Natasha Denona. Gente, eu sou assim, completamente
fascinada por essa marca, por essa mulher. Eu acho as paletas da Natasha as paletas mais lindas do mundo, na minha opinião. Essa aqui é a Retro Palette, que é uma das minhas favoritas, ela tem esses tons mais rosados. E por que eu compraria e recompraria várias vezes? Porque a qualidade é sensacional, sabe? As sombras, e cada paleta ela vai entregando um acabamento diferente nas sombras, mas as sombras mate, gente, são extremamente aveludadas, são extremamente pigmentadas, mais uma pigmentação que você não vai ter dificuldade em esfumar. As sombras cintilantes são um show à parte. E as cores que ela escolhe para todas as paletas, para mim, assim, dão banho em várias outras, porque são sombras que você consegue usar todas as cores da paleta, porque eu tenho várias paletas aqui que eu não consigo usar todas as cores, mas as paletas da Natasha eu consigo usar todas as cores, gente, de verdade. Então, tem algumas cores dessa marca e por isso que eu trouxe ela para o vídeo de hoje, porque é uma paleta que, sem dúvida, eu compraria 1 milhão de vezes, sabe? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar aí nos comentários qual produto que você já recomprou várias vezes e por que eu também quero saber. Quem sabe eu acabo comprando também para testar. E não se esqueçam também do meu joinha, de hypar o vídeo e etc. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês, desejando uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga, que seja uma semana de muita paz, alegria, amor e muita saúde para todos nós, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!